Olá pessoal, tudo bem? Apareci depois de 3 meses. Eu só apareço aqui de 3 em 3 meses. Ai, gente, que vergonha, que vexame, que humilhação, mas enfim. Vocês sabem que quando eu tiro essas pausas longas, ou é porque eu não tô com tempo, ou é porque minha cabeça não tá boa. Ou eu tô de férias. Sempre um dos três. Mas o mais importante é que eu resolvi aparecer aqui hoje, então obrigada também a todo mundo que tá me seguindo, deixando comentário, que não me abandonou, né? Mesmo eu sendo essa desgraça que não tem continuidade nos vídeos. Mas enfim, bora que bora. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência com o mestrado, que já é um vídeo que eu quero fazer há muito tempo. Bom, para quem não sabe, eu sou formada em letras no Brasil e eu já estudei também em Portugal. Então eu fiz um intercâmbio, um Erasmus em Portugal e também tenho a minha formação em letras bonitinha lá no Brasil. Bom, no Brasil eu tinha uma carreira, eu era redatora, já trabalhei com uma agência. Aí no meu último ano no Brasil eu estava prestando serviço para agências brasileiras e agências internacionais. Então eu estava no meu melhor momento, né? Quando eu vim para a França com o meu PVT, eu estava no melhor momento da minha vida, assim, com a minha carreira bem estabelecida. Bom, cheguei aqui e depois de alguns meses começou o Covid. Quando começou o Covid, todos os meus contratos foram cortados, né? Corte de custo, etc. E aqui o confinamento foi severo, né? Foi o confinamento que a gente ficou literalmente confinado dentro de casa. Não teve essa flexibilidade, então ficou muito difícil. E eu também não estava bem. Tipo, mentalmente pra mim foi uma coisa muito difícil, assim. Passar o confinamento enquanto imigrante aqui não foi uma experiência legal, nem um pouco. Um outro dia eu falo sobre isso, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas enfim, aí depois que passou esse período do Covid, né, começou a passar esse período do Covid, na verdade, eu fui trabalhando em várias coisas. Né? Eu trabalhei com limpeza de Airbnb, eu trabalhei num hostel, como eu já contei aqui, eu trabalhei com limpeza de escada e trabalhei em restaurante. E eu odiava trabalhar em restaurante. Odiava. Até que um dia eu comecei a trabalhar num hotel, fazendo um serviço do café da manhã. Então eu acordava bem cedinho, tipo, eu começava a trabalhar às vezes às 5h30, 6 horas da manhã, e terminava meio-dia, 1 hora da tarde, né? Então esse era o meu trabalho. E nesse hotel, não era que era o serviço da minha vida, mas era o lugar que eu sentia ok, né? Tá ok, vou continuar aqui fazendo pra ganhar minha graninha. Bom, aí, nossa, tô perdendo ar. Foi nesse período que eu tava muito refletindo sobre, poxa, tá, vou continuar aqui na França, eu preciso desenvolver uma carreira. Só que eu me sentia muito perdida. Foi um momento da minha vida que eu senti que eu não sabia mais o que eu queria, porque eu não queria mais voltar com redação, e também seria muito difícil. Mas eu não sabia mais qual caminho, né, seguir, assim. Tava no fundo do poço. Enfim, não sabia. E foi quando eu pensei, poxa, eu quero fazer um mestrado. Porque aqui, querendo ou não, você precisa de mestrado para conseguir trabalhos bons. E muitas vagas também, eles vão te pedir mestrado e etc. Então, eu tinha colocado em mente que eu faria um mestrado dali 2 anos. Eu tava aqui no meu segundo ano, primeiro ano de França, eu tinha decidido, daqui 2 anos eu faço um mestrado, porque na minha cabeça eu tinha que me preparar muito para esse mestrado. Porque eu tinha como referência os mestrados que a gente tem no Brasil, que são muito difíceis de entrar. Bem complicados. Gente, ó, eu sei que parece que eu tô bloqueando, estou, é o cansaço. Mas vamos lá. E eu tô falando muito, eu já gravei vídeo antes desse, então vocês imaginam. Até que um dia, no Facebook, eu vi um post de uma menina falando que tinha um mestrado na Universidade de Nantes, que era um mestrado em conjunto com o Brasil, com a Universidade de Brasília, e que eles estavam aceitando inscrições. E eu pensei, bom, eis aí uma boa oportunidade, porque eles estão pedindo francês e português, né? E, poxa, quem não quer fazer um mestrado e sair com 2 diplomas, né? Sair com dupla diplomação.
quando eu vi que o mestrado na França, ele era um MEF, que a gente diz ensino e educação, e o mestrado, né, essa outra parte que correspondia à Universidade do Brasil, ele era de literatura, eu amei, porque eu sou apaixonada por literatura, né? Eu venho dessa formação de letras, então eu amo isso. E já fui professora também, né? Já tive experiência dando aulas, etc. Mas é que foi no Brasil foi um caminho que eu não escolhi seguir definitivamente, né? Eu escolhi trabalhar com a redação. E aqui, quando eu pensei, nossa, vou entrar num mestrado de ensino e educação, talvez seja a oportunidade de me recordar por que eu escolhi também esse caminho, né? Todo professor ele é meio utópico, né? Então, pra mim foi, nossa, por que um dia eu escolhi ser professora? Porque quando eu tava na faculdade, há 500 anos atrás, eu tinha essa intenção de ser professora, na real, né? A primeira vez que eu entrei em letras, essa era a minha intenção. Então, pra mim, foi meio que uma redescoberta por que no passado eu escolhi fazer isso. Fiz minha inscrição, fui aceita. Então, aqui na França existe o bacharelado, a licenciatura, mestrado 1, mestrado 2. Eu fui aceita direto já para o mestrado 2. Então, assim, o mestrado 1 ele é como se fosse uma pós-graduação. O mestrado 2 ele é mais parecido com o nosso mestrado. E eu fiquei muito feliz. Bom, não precisei me mudar para Nantes, porque o mestrado ia ser feito todo online, por conta do Covid e tudo mais. Eles tinham mudado para o formato inteiramente online. Então, eu não precisaria ir para o Brasil também, fazer as matérias lá, e eu não precisaria ir para Nantes, então eu poderia ficar aqui em Estrasburgo. Perfeito, caiu como uma luva para mim. Paguei uma taxa, custou entre 300 e 400 euros, não me lembro exatamente o valor, mas não foi caro. Gente, comparado com um mestrado no Brasil, que é muito mais caro, muito mais difícil de entrar, aqui foi assim, tranquilíssimo, de verdade, para fazer a inscrição. Eu só tive que comprovar tudo que eles pediam, né? Aquela coisa de juntar papel pra burocracia e pagar a taxinha. E eu paguei essa taxinha pro ano inteiro. Né? Meu mestrado durou mais do que um ano, um pouquinho. Mas eu só paguei isso, gente. Nada mais que isso. Lógico que cada mestrado é um mestrado. E muitos mestrados aqui são bem caros. E outros são mais baratos. Então, assim, o meu eu tive a sorte aí de ser um dos mestrados baratos, né? Então, aí as minhas aulas eram online, como eu disse para vocês. De manhã eu trabalhava no hotel e à tarde e à noite eu assistia as minhas aulas. Eu tive aula com a Universidade de Nantes, eu tive aula com uma faculdade a Faculdade de Aveiro, de Portugal também, e também tive aulas com a Universidade de Brasília. Bom, não tinha muita gente na minha turma, eram poucas pessoas bem bacanas, e éramos também pessoas mais velhas. Né? Você não via, tinha ali uma pessoa que era mais novinha, uma ou duas pessoas, o restante eram pessoas mais, né, cascada da vida, né, descascada da vida. Ai, gente, sério, tô só por Deus hoje. Mas enfim, aí, como eu posso dizer pra vocês, assim, não vou dizer que foi uma experiência maravilhosa, não foi. Eu tinha, sim, um sonho de um dia fazer um mestrado quando eu estava no Brasil. Queria muito um dia ter essa oportunidade, mas para mim parecia um sonho muito impossível. E quando eu vi, eu estava a caminho de realizar esse sonho aqui na França. Mas quando eu penso em academia e em pesquisa no Brasil, eu sempre penso em conjunto, pessoas trabalhando juntas, em pesquisa, etc. E aqui eu acho que foi muito pelas circunstâncias também do pós-Covid, de ser tudo online, etc. Mas eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito isolada. Eu não sentia essa troca como a gente tem numa universidade no Brasil. Eu não sentia isso. Eu sentia uma certa frieza também do lado francês. Eu acho que assim, a parte brasileira, a gente tinha muito mais troca. Os professores, eles instigavam muito mais essa troca que o lado francês, né? Tinha uma diferença entre os dois lados, assim, gigantescas. Hoje eu vou falar, porque não, já tô com os diplomas, né? Mas enfim. Então, assim, não foi uma experiência gostosa. Não foi uma experiência boa. Lógico que sou muito grata pelo mestrado, eu consegui me formar e etc. Mas o caminho foi muito difícil.
Então eu acho que juntando esse período pós-Covid, juntando o fato de que eu ainda trabalhava num hotel, eu não tinha feriado, eu não tinha fim de semana, eu trabalhava direto. Mas o fato de que eu tinha que entregar uma dissertação e assistir aulas, então era muito pesado. Então eu não saía com os meus amigos, eu não tinha tempo, eu tava, cara, a minha vida era essa, um isolamento, e isso foi me fazendo muito mal a ponto de pensar em desistir. Então chegou um momento que eu disse, eu vou desistir. Eu não aguento mais, não tô conseguindo dar conta, eu não conseguia mais dar conta mesmo, assim, eu tava muito mal. E eu só não desisti porque tiveram pessoas muito boas ao meu lado que me disseram, não desiste. Então meu companheiro, né, me empurrou muito, ele falou, não desiste agora, vai, né, como se diz, cambaleando, mas vai. E foi o que eu fiz. Então foi um fim de mestrado muito sofrido para mim, assim. Foi uma dissertação muito sofrida, foi escrita na base de ódio e lágrima, literalmente, assim. Não tive um prazer de escrever com amor. Não, gente, eu entreguei na base do ódio, na base das lágrimas, assim. Mas eu tive sorte de ter um orientador muito bom. Ele foi muito bom. Ele era muito compreensivo comigo, ele era muito humano. E esse orientador, ele era da Universidade de Brasília. E ele foi excelente, um dos melhores professores que eu já tive. E fez toda a diferença para mim ter um orientador humano, que compreendia tudo que eu tava passando e que me deu muita força e também muita confiança. Então, assim, eu tava sentindo que a minha dissertação tava um lixo. Pra mim, tava um lixo. Mas ele me dava uma confiança, assim, ele me fazia acreditar em mim. E isso me fez muito bem, assim, muito bem. Bom, as semanas de entrega da dissertação, gente, eu não tenho quase memória, porque é tudo muito embaçado na minha cabeça, assim. Foi muito difícil, foi muito sofrido. E eu lembro que eu nunca tive tão estressada na minha vida como para apresentação, né? E foi uma apresentação online e meu computador, uma bosta. E eu com medo do computador travar, né? Mas enfim, aí eu apresentei, tive a menção très bien, que é a menção, né, muito bem, muito boa. E aqui as notas vão de 0 a 20 e eu tive uma nota 17. Então, assim, fui muito bem. Então, apesar de tudo, gente, deu certo. E ao final, né, saí aí com 2 diplomas, um diploma pela Universidade de Nantes, aqui na França, um diploma francês e um diploma brasileiro. Então eu sou mestra em ensino e educação aqui na França e mestra em literatura também pela Universidade de Brasília. Bom, eu lembro que no momento eu me senti meio abobada, assim, eu não conseguia acreditar que eu tava passando com uma nota boa e... Cara, eu tava anestesiada, não sentia nada. Nada, assim. Tipo, eu tinha acabado, literalmente, de realizar um sonho da minha vida. Que, poxa, saindo da onde eu saí, eu venho de uma origem bem humilde, etc. E glória a Deus, assim, eu tive pais maravilhosos que sempre me incentivaram e me empurraram muito a estudar. E que deram tudo de si para que eu sempre pudesse estudar. Então, pra mim, eu cheguei num topo que eu jamais imaginava. Poxa, eu me formei numa faculdade francesa e numa faculdade pública brasileira. Eu sou mestra. Caralho. Não consegui acreditar. Depois de uma semana é que a ficha começou a cair e que veio um choro. E eu comecei a chorar por dias, assim, um choro muito estranho, uma tristeza, uma coisa que eu não sabia explicar. Eu acho que todo aquele estresse acumulado durante mais de um ano, aí todo o cansaço, né, a ficha caindo, meio que levou o tempo, né? E foi depois, é como se você estourasse um balão, né? Então foi aquele momento que né, tudo saiu. Eu também comecei a me sentir muito pressionada, do tipo, meu Deus, agora eu tenho que encontrar uma outra profissão, eu tenho que, tenho que, né, começar, né, desenvolver nesse país. Eu coloquei em mim uma pressão idiota. Foi muito idiota, a gente não tem por que se pressionar dessa forma, né? Mas enfim.
Lá pelas bandas final do meu mestrado, eu trabalhava numa escola como assistente de língua inglesa, com as criancinhas do maternal. Como eu sabia que nessa escola não ia ter uma progressão, né, que não tinha oportunidades para mim, para um dia ser professora lá e etc., eu decidi largar este emprego e arriscar encontrar algo como professora de inglês. E foi o que aconteceu. Então, desde setembro eu substituo uma professora numa escola aqui em Estrasburgo, então, mas eu dou aula em inglês, que é pra galerinha como se fosse a 4ª série no Brasil, que a gente chama aqui de CMA. E pra mim é uma aventura, tenho aprendido muito. Também dou aula numa outra escola e vai ser para ensino fundamental 2, alunos de 12 e 15 anos. Tem sido uma experiência, também dei uma formação para adultos aqui em inglês, então essa tem sido a minha vida nesses últimos meses. Tudo isso eu consegui graças ao meu mestrado. Então, o meu mestrado, ele me abriu portas, assim. Todas as portas que eu não tinha aberta antes, ele começou a abrir agora. Lógico que faz pouco tempo, tipo, esses meses eu tenho trabalhado em várias escolas, porque eu sinto também que é um período para mim, para ganhar experiência, né? Então eu trabalho, eu corro, eu vou e faço, e Deus me ajude, e assim vamos indo, né, no tranco. Lógico que ser professora aqui na França e no Brasil tem algumas similaridades, como, por exemplo, você não é bem valorizado, às vezes as suas condições não são boas, não é uma profissão que você tem para ficar rico. Ai, gente, que merda, né? Ser professor, mano, você tem que ser muito louco pra querer ter essa profissão, né? Enfim, mas é que eu amo fazer também. Ai, sei lá, é difícil. Bom, gente, é isso. Em um outro momento eu vou falar como é ser professora aqui na França, como é ser professora no Brasil, as diferenças que a gente tem. Mas é isso que eu queria passar hoje sobre o meu mestrado. Foi difícil, foi. Não foi nada como eu esperava, assim, não atingiu nenhuma das minhas expectativas. Então, se um dia você quer fazer mestrado aqui na França, baixa as suas expectativas. Baixa muito as suas expectativas, porque os seus colegas não são como os colegas do Brasil. O ambiente não é o mesmo ambiente, os professores não são a mesma coisa. É um ambiente muito mais frio, muito mais frio, assim. Então, mas, uma vez que você fez, você vai ter um super diploma na tua mão e que vai te abrir muitas portas depois. Então, foca nisso. E, bom, essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Muito obrigada a todo mundo. Se você tem aí dúvidas sobre um mestrado, etc. O meu mestrado foi meio atípico, né? Porque ele foi de dupla diplomação. E eu fiz ele ano passado. Então, é meio que recente, na real. Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo. Se você gostou desse vídeo, curte. E se você sabe de alguém que quer tentar um mestrado aqui na França, compartilha também, né? Quem sabe não vai ajudar alguém, tá bom? Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau.